É? Perdone-me. Uma rata de escritório vive uma vida chata se matando pela empresa, não fazendo nada que realmente gosta. Mas quando ela morre depois de tanto trabalhar e vai parar em um mundo de fantasia, ela finalmente decide fazer o que lhe deixa feliz e vira uma artesã de artefatos mágicos, criando sua própria empresa para fazer as ferramentas mais incríveis que se possa imaginar. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. O anime de hoje é Dahlia em Bloom, um novo começo com ferramentas mágicas, e espero que aproveitem. Vemos uma moça no escritório, digitando e enviando e-mails para agradecer seus clientes pela compra dos produtos da empresa. É lamentável que a textura da mesa tenha sido a última coisa que ela viu. Essa garota não conseguiu fazer uma única coisa que ela queria na vida. Mas talvez se existisse outra vida. Acordando de manhã, uma jovem Dahlia desceu as escadas para ver seu pai Carlo, mexendo em outra invenção sua. Ele tinha seu trabalho a fazer e levantou sua filha para ver um dispositivo mágico em que estava trabalhando. Neste mundo, dispositivos mágicos são ferramentas e objetos que usam magia. Todos no país os utilizam em suas vidas diárias. Os dispositivos facilitam um pouco a vida de todos. Eles podem resfriar um cômodo ou torná-lo mais quente. Por exemplo, usar uma pedra mágica de fogo pode criar uma luz do nada. E usar uma pedra mágica de água pode criar uma torrente de água. Com o uso de uma pedra mágica de vento, a limpeza pode ser concluída em um instante. E usar pedras de maneiras inteligentes cria diferentes tipos de dispositivos mágicos. Dahlia se perguntava se isso era como usar magia, mas seu pai a tranquilizou dizendo que não. Há um número limitado de pessoas que podem usar magia bem. Mas qualquer um pode usar dispositivos mágicos. Seu pai então trouxe o dispositivo em que estava trabalhando para ela, e quando ela apertou o botão, projetou uma variedade de luzes representando muitas criaturas se movendo. Dahlia olhava maravilhada e entusiasmada para as luzes. As pessoas que criam esses dispositivos são artífices mágicos. Essa é a ocupação de seu pai. Ao ouvir isso, Dahlia desejou se tornar uma também. Então, seu pai a assegurou de que, enquanto ela criasse grandes obras, claro que poderia. Isso a deixou muito animada e determinada a se tornar uma grande artífice, assim como ele. Em outro dia, Irma, a amiga de Dahlia, estava curiosa para ver o espaço de Dahlia. Era sua própria bancada onde desenhava todas as suas ideias. No entanto, com o pai de Dahlia precisando se concentrar no trabalho, ele mandou as duas brincarem fora de casa. Dahlia ficou um pouco decepcionada porque queria ler o guia de campo de monstros dentro de casa com Irma, mas obedeceu ao pai e as duas foram brincar lá fora. Enquanto trabalhava, Carlo encontrou as ideias do dispositivo mágico de Dahlia, e de repente ficou fixado na variedade de possíveis invenções que sua jovem filha havia inventado. A governanta Sofia repreendeu Carlo, dizendo que Dahlia ficaria zangada se ele tocasse nas coisas dela sem pedir. O espaço de Dahlia era realmente importante para ela. Lá fora, enquanto Irma escovava o cabelo de Dahlia, Dahlia confirmou sua determinação em se tornar uma artífice mágica. Ela perguntou o que Irma gostaria em um dispositivo. Irma não queria nada em particular, mas adoraria um refrigerador, pois sua casa não tinha um. No entanto, Dahlia não estava interessada em fazer coisas que já existiam. Irma então mencionou que queria ser cabeleireira quando crescesse. Ela pratica com seu próprio cabelo, mas como é muito longo, demora um tempo para secar. Foi então que o cérebro de Dahlia começou a funcionar. Ela correu para dentro e começou a desenhar uma invenção que poderia ajudar a secar o cabelo mais rápido. Talvez usando uma pedra de fogo e uma pedra de vento, ela poderia criar algo com vento quente que facilitaria a secagem do cabelo. Apresentando a ideia ao pai, ele viu a ideia de um dispositivo que poderia criar uma brisa quente de primavera, que ela já havia chamado de secador de cabelo. Ela pediu permissão ao pai para fazê-lo, mas ele riu levemente, dizendo que ela não poderia agora, mas um dia. Isso a desapontou porque ela queria fazer agora. No entanto, ele acreditava que era uma boa ideia, ela apenas precisava de mais experiência antes de poder construí-lo. Naquela noite, Carlo foi visitar seu amigo Theodore Orlando. Theodore achava que o status de Carlo como pai coruja havia atingido o auge, dando a sua filha uma bancada de trabalho antes mesmo de começar a escola primária. Theodore achava que isso era um tanto perigoso. No entanto, Carlo se sentia confiante, pois disse a Dahlia que ela não poderia usar pedras mágicas a menos que ele estivesse com ela. Mas Theodore deu uma boa regra geral, afirmando que as crianças geralmente não obedecem às advertências da maneira que os pais pensam. Ele já havia criado 2 filhos e aprendeu que suas palavras têm um peso diferente. No entanto, Carlo caiu na armadilha, pensando que Dahlia era especial e não causaria um problema. Enquanto os 2 homens discutiam sobre vender as invenções de Dahlia na loja de Theodore, Dahlia estava ocupada em seu quarto. Naquela noite, Carlo voltou para casa e desfrutava pacificamente de uma bebida, até ouvir os gritos de sua filha no andar de cima. Ele encontrou seu quarto em chamas, e pensando rapidamente, equipou um dispositivo mágico com uma pedra de água para apagar o fogo. Ele então verificou sua filha, que começou a chorar. Ele olhou para um monte de pedras mágicas, notando a pedra de fogo vazia. Ele perguntou por que Dahlia faria tal coisa,
já que ele já havia dito que se ela fosse usar pedras, ele deveria estar com ela. Ainda soluçando, ela explicou que queria fazer o secador de cabelo como um segredo. Ela queria surpreender seu pai, pensando que ele elogiaria muito. Ele não ficou bravo, aceitou que isso era apenas o que uma criança apaixonada faria. Olhando para seu esquema, ele podia ver que o mecanismo funcionava, mas do jeito que estava agora, o fogo e o vento saíam a toda velocidade. Ele ainda não havia ensinado a ela como ligar cálculos de saída e circuitos misturadores. Ele sentiu que podia realmente se relacionar com sua filha. Como inventor, ao pensar em algo, ele mesmo não conseguia suportar não fazer. Sabendo que parte do trabalho de fazer dispositivos mágicos pode ser perigoso, ele a fez ciente de que ainda havia muito que ele não havia ensinado. Mas lhe assegurou que até ela ser habilidosa o suficiente para fazer as coisas sozinha, eles apenas poderiam fazer coisas juntos. Abraçando ela e pedindo desculpas repetidamente. Naquela noite, os dois começaram a trabalhar e com o dispositivo disparando uma chama, definitivamente não poderia ser usado para secar cabelo. Mas a construção não estava ruim. Carlo determinou que só precisava de um circuito mágico para limitar a energia para produzir uma brisa agradável e quente. Ouvindo seu pai encontrar rapidamente uma solução, Dali o elogiou. Os dois continuaram a trabalhar no dispositivo juntos durante a noite, e quando a manhã chegou, ele o ligou. E o secador de cabelo funcionou com sucesso. Os dois brindaram a vitória. Sofia então chegou para seu turno habitual, surpresa ao ver os dois acordados tão cedo. Dalia correu até ela, mencionando alegremente que terminaram o secador de cabelo. Mas ficando acordada a noite toda, ela adormeceu segurando Sofia onde estava. Sofia não ficou feliz ao saber que Dalia não havia dormido. Além disso, eles não tinham tomado banho. Depois de colocar a garotinha na cama, Sofia mencionou como uma vez elogiou o cabelo de Dalia, mas ela respondeu desejando que fosse da mesma cor que o de seu pai. Olhando para o secador de cabelo, Sofia ficou impressionada que Dalia pudesse inventar tal dispositivo mesmo sendo tão jovem. E Carlo tremeu mencionando o talento de sua filha. Ela pode ser ainda mais incrível do que ele. Enquanto Dalia dormia, ela murmurou, pai, que tipo de dispositivo mágico devemos fazer a seguir? E ele ficou contente ao ouvir que ela já estava pensando em sua próxima invenção. No entanto, a paz teve que acabar, pois era hora de Carlo ser repreendido por Sofia. O tempo e as estações passaram. Dalia bocejou ao colocar seus óculos, ainda com dificuldade em completar essa lanterna de cristal de fada. Carlo chegou em casa depois de beber, cutucando sua filha que adormeceu em sua mesa novamente. Ela então foi para a cozinha fazer o café da manhã, e Carlo tirou um pedaço de papel, imaginando se ela ficaria zangada se ele aceitasse um aprendiz que fosse superior a ela. Tomando o café da manhã juntos, Carlo perguntou à filha se ela tinha alguma nova ideia de invenção. Ela tinha muitas, mas 3 em particular eram detalhadas o suficiente. Ele estava orgulhoso dela, e ela afirmou com toda a certeza que era filha de Carlo Rossetti, o barão dos dispositivos de água quente. Ele achava que ela seria ainda maior que ele, e sentia que um dia ela se tornaria uma artífice mágica que deixaria seu nome na história deste reino, mesmo que ela não pudesse imaginar isso no momento. Ela então colocou sua mochila, correndo para fora para se encontrar com Irma e o resto de seus amigos. Ela olhou para a cidade, pensando que um dia se tornaria uma artífice mágica que poderia fazer as pessoas felizes, assim como seu pai. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Artífices Mágicos.